Mais uma semana começando e o último tema que nós sorteamos, dos indicados pelo público, e esse é o tema que fala sobre relação entre pais e filhos. Esse tema foi indicado pela Fernanda, uma colega com quem eu trabalhei lá no Porto há alguns anos atrás. Agradeço, Fernanda, pela sua participação mais uma vez. E confesso que esse tema ele é bastante rico, nós poderíamos ficar falando dele aqui por um bom tempo. Mas eu vou tentar falar um pouquinho daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, vou falar como mãe, vou falar como filha. Eu tenho 2 filhos, um menino de 7, uma menina de 10, e também sou filha com mais 3 irmãos. Então eu acho que dá para a gente aproveitar um pouco aqui desse tempo para conversar sobre o bom relacionamento entre pais e filhos e porque muitas vezes isso não acontece. Eu quero ler com vocês, já para a gente começar, Efésios capítulo 6, versículos 2 até o 4. Vamos lá. Paulo aqui, ele traz algumas orientações ali nessa carta de Efésios a grupos distintos, tanto do lar quanto do trabalho, porque ele vai falar aos pais, ele vai falar aos filhos, ele vai falar aos servos e aos senhores, e eu quero então me ater a esses versículos aqui, 1, 2, 3 e 4, que diz assim no capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. É um trecho bastante conhecido, também um dos mandamentos aí com promessa, Quando a Bíblia fala de que é o primeiro mandamento com promessa, é porque honrar ao pai e à mãe traz uma consequência, e uma consequência boa, para que te prolonguem os seus dias aqui na terra. E achei importante a gente frisar os 2 versículos, porque o desgaste hoje nas relações entre pais e filhos, eles não só acontecem por conta da falta de honra de nós filhos para com os nossos pais. Existe essa segunda parte, que acompanha aí o versículo 1 e 2, que é: pais, não provoquem os seus filhos a ira. E quando nós falamos pais, não provoquem os seus filhos a ira, não é que vocês não entrarão numa discussão com os seus filhos se necessário. Primeiro que a presença da ira não é algo que seja muito agradável, numa discussão ou quando você está tentando resolver um problema. Depois a gente vai ler aqui alguns trechos de Provérbios em que a ira ela é completamente repreendida, porque ela só traz mais discussão, mais briga, mais desavença. Esse trecho ele faz a gente refletir numa coisa muito importante chamada coerência. Não é muito difícil você andar por aí e perceber discussões entre pais e filhos que beiram a falta de respeito. Ou expressões de ódio do tipo: seu burro, eu não falei para você estudar, tá vendo, seu incompetente, vai ser o que nessa vida, um vagabundo? Você já deve ter ouvido isso por aí. E eu estou aqui, inclusive, falando sobre as orientações bíblicas para a minha vida também. Porque quando eu venho aqui falar com vocês, eu não estou falando de algo que eu não tenho conhecimento, não, mas são coisas que a gente passa no nosso dia a dia. E o que a Bíblia diz em relação a isso, para mim também. O que eu posso aprender com isso e o que eu posso me corrigir com isso. Por isso que eu falei da falta de coerência. Se exigimos respeito, é porque nós precisamos primeiramente ter respeito pelos nossos filhos também. Eles só vão aprender se eles verem o exemplo nos seus pais. Eles vão seguir esse exemplo. A criança, ela não nasce grande, já não nasce pronta, falando, sabendo tudo que ela tem que fazer. Ela aprende com quem? Com alguém que cuide dela, seja o seu pai ou mãe biológica, seja uma avó, seja uma tia, seja por quem você foi criada. Mas o primeiro espelho que ela vai ter é aquela pessoa que cuida, que vai ensinar a falar, que vai ensinar a comer, que vai ensinar a andar, que vai ensinar os valores, que vai dar amor ou vai dar ódio,
que vai mostrar os primeiros passos ali sobre a verdade ou sobre a mentira. Então, vamos dividir aqui umas fases, por exemplo. Eu vejo hoje em dia muitos pais e mães que entram na energia dos seus filhos, e eu mesma já fui uma dessas, que a criança está brigando, está discutindo, e quando eu vejo já estou discutindo no mesmo nível que ela, como se eu fosse uma criança da idade dela. Aí, daqueles 5 minutos, peraí, você é adulta, ela é a criança. Vamos parar por aí. Obrigada, Deus, obrigada, Espírito Santo, que realmente nos faz recobrar os nossos sentidos e voltar ali para a nossa fase e perceber quem nós somos e perceber que precisamos determinar limites e corrigi-los de uma forma que vá edificá-los, né? Trazer um ensinamento e também determinar algum tipo de obrigação. Porque filho, ele precisa disso, precisa de freio, precisa de limite, mas isso na fase infantil. Depois a gente vai para um patamar um pouquinho diferente. Chega a adolescência, chega a juventude e aí eu entro como filha. Realmente a gente quer ser dono de si mesmo, a gente acha que a gente sabe tudo, né? A gente quer mandar no nosso próprio nariz. Chega aquela fase de rebeldia. E poxa vida, como a gente deu trabalho para os nossos pais. E se você não teve esse histórico, né, de rebeldia, de pelo menos um pouco de rebeldia, olha, eu realmente bato palmas para você. Porque muitos de nós, eu sei que você que está me assistindo, com certeza já teve problemas com o pai, com a mãe. E hoje você reflete sobre isso. Olha, eu devia ter ouvido, eu devia ter prestado atenção. Poxa, minha mãe e meu pai estavam certos em relação a isso, porque só quando nós chegamos na fase madura é que reconhecemos algumas coisas que fizemos. Algumas das quais a gente não se arrepende, outras das quais a gente queria apagar e eliminar e começar tudo de novo. E aí a gente chega a uma conclusão de que por que os lares estão tão destruídos? Por que as relações estão tão frias entre pais e filhos? Não há mais aquele olho no olho, não há mais uma expressão de te amo, filho, vem cá, deixa eu te ajudar. Né? As relações estão muito separadas, estão muito quebradas, muito desgastadas por conta da falta de sabedoria. A falta de sabedoria dos pais em lidar com esses limites enquanto seus filhos estão na fase de crescimento, né, de impor, de ensinar amor, caráter, de ensinar coisas básicas sobre valores para que o seu filho seja bem-sucedido no futuro, e dos filhos em realmente honrar o seu pai e sua mãe pelo que são, pelo que fazem, pelo esforço, pela dedicação, por tudo que representam, pelo amor que eles entregam, muitas vezes como atos de serviço. Tem pai e mãe que às vezes não vai saber demonstrar com carinho, com abraço, mas eles demonstram de uma outra forma. E muitas vezes o relacionamento ele vai ter níveis diferentes de intimidade, de carinho, de demonstração de afeto, mas isso não significa que não haja respeito, que não haja coerência, que não haja limites, que não haja amor naquele relacionamento. E é por isso que é preciso respeito. É por isso que precisa sabedoria. E aí eu vou deixar para vocês, os trechos vão aparecer aqui do lado, depois eu gostaria que você lesse com mais calma. Provérbios é um livro que tem muitas orientações, muitos conselhos a respeito de saber ouvir, de ter calma no falar, né, de não responder com ira, de não responder com ódio, de evitar uma discussão. Existem muitos conselhos que esse livro precioso chamado Bíblia Sagrada, ele pode nos ajudar. Muitas vezes a gente corre para os lugares errados, mas a gente precisa correr para Ele. A gente precisa correr para o nosso Deus. A gente precisa correr para aquele que soube lidar com a nossa rebeldia. É Ele quem vai nos equipar com as ferramentas necessárias para que a gente crie um ambiente e relacionamentos saudáveis com os nossos filhos e que a gente possa visualizá-los no futuro com um bom caráter, com um bom coração, com seus valores bem estabelecidos,
Não para que eles sejam bem-sucedidos só financeiramente, mas principalmente que o seu coração, que a sua integridade não seja corrompida. E isso não tem preço. Esse ficou um pouquinho mais longo, mas realmente o assunto ele é bastante necessário, ele exige até mais tempo da gente. Mas finalmente nós chegamos, né, ao final desse vídeo. Quero agradecer você que assistiu até aqui e tenho uma surpresa para vocês. Eu comprei aqui um livro, Como Motivar os Seus Filhos, justamente por causa desse tema. Pelo que eu li aqui, né, pelo que eu já folheei, pelo que eu já li aqui da sinopse também, depois eu vou deixar fotinho para vocês verem, né? Eu vou tirar foto aqui da parte de dentro, para vocês terem uma ideia sobre o que fala o livro. E o objetivo é sortearmos esse livro para vocês, pais aí que precisam de mais ferramentas, né? Aí, olha Deus mandando as ferramentas, olha que legal. E aí eu quero que você deixe aqui nos comentários se você tem interesse em participar do sorteio que nós vamos fazer desse livro. Eu vou tentar fazer uma live para a gente sortear, mas eu vou dar aí para você 5 dias, ou seja, essa semana, de segunda até sexta, para você deixar aí nos comentários se você quer participar do sorteio. E aí entre sábado e domingo, possivelmente, a gente vai fazer aí uma live sorteando esse livro. Ah, Camila, eu não sou aqui de São Paulo. Não tem problema, a gente vai dar um jeito de mandar o livro para você. A gente vai dar um jeito de fazer esse livro chegar na sua mão, tá bom? Espero que seja bênção em sua vida e espero poder também ajudar pelo menos um pouquinho aí nessa sua caminhada de pai, de filho, de filha, de mãe. Tá bom? Um grande beijo, Deus te abençoe e te dê uma semana vitoriosa.